Vamos lá, galera. Ontem o Banco Central aumentou a taxa Selic em 1,5%. Quer dizer que a taxa que estava até então 7,75% aumentou para 9,25%. E muitas pessoas ficaram na dúvida o que isso impacta nos investimentos, no financiamento, o que isso impacta na nossa vida. Então, vou gravar esse vídeo curto, eu vou falar algumas coisas da taxa Selic e também eu vou tentar responder algumas das perguntas que estavam mais frequentes que as pessoas mandaram. Espero que isso vai ajudar vocês a esclarecer um pouquinho. Então, só para vocês entenderem como funciona, cada 45 dias o Banco Central faz uma reunião, que chama reunião do cupom, e ele define a taxa Selic. A taxa Selic, a função dela principal é combater a inflação. Quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Quando a inflação cai, a tendência é diminuir a taxa Selic. Como ela faz isso? Como a taxa Selic controla a inflação? É quando a taxa Selic é mais elevada. Isso, a taxa Selic, para quem não sabe, ela é considerada a mais de todas as taxas. Quer dizer que todas as taxas no mercado brasileiro dependem dela. Quando a taxa Selic sobe, todas as taxas no mercado sobem. Então, taxa de financiamento imobiliário, de carro, de geladeira, qualquer coisa que é ligado para juros, para financiamentos, ele aumenta. Quando aumenta os juros, isso, obviamente, diminui a vontade das pessoas gastar dinheiro, porque tudo fica mais caro comprar casa, mais caro comprar carro e assim vai. Então sempre tem esse joguinho, inflação sobe, taxa Selic sobe. E se vocês percebem, a inflação está fora de controle, não só no Brasil, a inflação está fora de controle no mundo todo. Mês de novembro nós fechamos com recorde negativo infelizmente, de 1,25 o IPCA. Nos últimos 12 meses acumulados, a inflação, o IPCA, índice do preço do consumidor, subiu 10,67%. 10,67%, para quem não entende o que isso quer dizer, que se você ganha X por mês, se depois de um ano você não aumentou pelo menos em 10, 11% os seus salários, quer dizer que você está 10% mais pobre do que você estava no ano passado. Isso quer dizer, isso a média, obviamente tem coisas, especialmente nos produtos mais básicos, que aumentou muito mais ainda do que 10%, aumentou às vezes 20, 30, 40%, ok? Isso para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, quando a inflação está fora de controle, o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa Selic. E ele já sinalizou que na próxima reunião, daqui a 45 dias, vai aumentar novamente em mais 1,50, quer dizer que nós vamos já para 10,25 no próximo reunião, ok? Jefferson aqui perguntou qual o impacto disso. Então vamos entender alguns impactos. O primeiro impacto, mais claro, é sobre a poupança. Olha que interessante. A poupança ela tem umas regras dela que, quando a taxa Selic até 8,50%, 8,5% ao ano, ela vai pagar a poupança vai pagar 70% dessa taxa Selic, ok? E o que aconteceu agora? Como a gente subiu para 9,25, já essa regra não vale, e aí a poupança começa a pagar 0,5% ao mês fixo, que dá 6,17% ao ano, mais TR, taxa referencial. A taxa referencial ela estava zerada, ela é zerada até, quando a taxa Selic paga até 8,5%, ela é zerada, quando ela passa disso, ela começa aumentando. Só para vocês saberem, ainda não foi definido quanto vai ser esse TR, essa taxa de referenciais, mas se a gente vai comparar para 2017, quando a taxa Selic em 2017 estava 9,25%, a taxa referencial era por volta de 0,06% ao mês. Isso quer dizer mais ou menos que vai dar um 0,5% ao ano, ok? Aí vocês perguntam onde impacta esse TR. O TR obviamente vai impactar na poupança, que vai pagar um pouquinho mais, mas mesmo assim a poupança agora está ficando pior do que estava antigamente, quer dizer, a taxa Selic vai subir e a poupança não vai acompanhar mais. Então, quem tinha na poupança que era ruim, está ficando pior ainda cada vez mais. Então, se você tinha motivos para tirar o dinheiro da poupança, cada vez você tem mais. Só para vocês entenderem. Ok? Então, primeira coisa, tem que tirar o dinheiro da poupança, porque você está perdendo dinheiro todos os meses. Vamos lá, José Roberto da Rocha pergunta, como fica a renda fixa? Melhor longo prazo ou curto prazo? Então, vamos lá. Depende muito da sua necessidade. Se você precisa curto prazo, você pode até usar os prefixados. Prefixados hoje nós temos prefixados que pagam 11, 12% ao ano, que é para curto prazo vai ser um bom investimento. Porém, se você pretende para longo prazo, 5, 10, 15 anos, você precisa pegar algo que está atrelado à inflação. Se a inflação vai continuar subindo,
os prefixados não vai poder acompanhar na mesma velocidade. Então precisa algo que está atrelado IPCA. Por exemplo, o IPCA mais do Tesouro Direto serve para esse objetivo. Marta pergunta sobre reserva de emergência, onde é melhor colocar reserva de emergência. Reserva de emergência agora, a Tesouro Selic está servindo perfeito para isso, vai começar a pagar agora 9,25. Qualquer lugar que tem liquidez diária, lugar seguro, que paga pelo menos 100% do CDI para mais, vai servir para reserva de emergência. Nalva pergunta, tirou o dinheiro investido? Nalva, de onde você tirou isso? Agora que está começando a render alguma coisa, você quer tirar? Nem pensar. Luiz já está falando que vai nas nuvens, isso infelizmente tem razão, vai subir 1,5% no próximo, já sinalizaram que vai subir mais 1% depois no próximo, esse complica as coisas. Vamos lá. Kátia está perguntando, piora ou melhora a venda dos imóveis? Kátia, 100% piora. Piora para os dois lados. Piora para quem compra imóvel, obviamente você vai comprar agora com taxas mais elevadas, e todos os bancos, obviamente, vai começar a aumentar as taxas de financiamento, não tem outra opção. Então, quem está comprando vai pagar muito mais caro no financiamento. E isso impacta em duas maneiras, Katia, duas maneiras problemáticas. Primeiro, você, obviamente, a parcela fica mais cara. A segunda problema mais grave ainda, que quando a parcela aumenta, por causa que a taxa de juros aumentou, isso quer dizer que ele tira várias pessoas da possibilidade de comprar o imóvel. Como o financiamento do imóvel representa no máximo 30% do salário do trabalhador, da pessoa, da renda familiar, quando a taxa sobe, a parcela sobe, quer dizer que você tem poder cada vez financiar menos. Então, o imóvel que você queria comprar ontem, que você poderia, entre aspas, que cabia no seu bolso, agora não cabe, você não consegue mais financiar. Então, isso impacta muito na venda do imóvel. E automaticamente, você também, se você está vendendo imóvel, você vai ter mais dificuldades, porque as pessoas que querem comprar financiado têm mais dificuldade nisso. Rosana pergunta, por que aumentou tanto e por que o dólar não cai? Rosana, aumentou tanto, obviamente porque eu expliquei na questão de realmente porque a inflação está fora de controle, subindo. Então a arma que o Banco Central tenta usar para controlar é aumentar a taxa Selic. E o dólar não cai também por motivos mais políticos. Tem várias coisas. Quando o mercado está nervoso, problemas em Brasília, tudo isso impacta bastante no preço do dólar. Mônica está falando aqui que ela colocou no Tesouro Direto na época que estava 3% e agora está 9,25%. Esse percentual é apenas para novos depósitos? Não, Mônica. Esse 9,25% vai sofrer todo o dinheiro que você tem lá. Quer dizer que você está recebendo agora cada vez mais pelo seu dinheiro aplicado agora e no passado. Vida Saudável pergunta, isso é bom para quem já tem aplicações? Quem tem aplicações que estão atrelados a Selic ou CDI, sim, vai ser ótimo porque, obviamente, os investimentos vão começar a render para ele mais. Nilton aqui, com esse codinome esquisito, pergunta se convém trocar de carro. Não, Nilton, seria uma péssima época para trocar de carro, porque se você está perguntando trocar de carro, quer dizer que você está perguntando a respeito de trocar de carro financiado. Se você vai financiar agora carro, obviamente você vai pagar taxa mais cara. Talvez, se você vai comprar à vista, você talvez pode levar vantagem, porque como vai ser mais difícil o financiamento do carro, pode ser que isso vai frear um pouquinho o aumento do preço, talvez nesse caso vai ser oportunidade para você comprar. Cícera pergunta aqui se isso vai mudar para a gente no setor imobiliário, vai melhorar? Não, infelizmente não, Cícera. Quando a taxa Selic aumenta, ela piora o mercado imobiliário. De novo, pelo financiamento se torna mais caro, financiamento imobiliário, então as pessoas compram menos imóveis. Compram menos imóveis, todo mundo no setor perde. Quem está comprando não consegue comprar e quem está vendendo também não consegue vender. Daniel Santos pergunta, isso é bom ou é ruim? Na verdade, é ruim. É ruim por um motivo muito simples. Que quando a taxa Selic sobe, isso quer dizer que a inflação está subindo. Isso não é bom para ninguém, inflação subindo, certo? Isso quer dizer que a economia também vai frear a economia, porque obviamente se aumenta a taxa Selic, tem menos financiamento, tem menos compra, menos consumo. Isso não é bom para ninguém, as empresas não vendem tanto, aí eles não precisam produzir tanto, se eles não precisam produzir tanto, eles não precisam contratar mão de obra. Então esse é um ciclo que não é positivo para ninguém. Quem tem dinheiro nos investimentos, ele vai ganhar agora mais, mas ele vai perder em muitas outras formas, então não é nada
muito positivo nessa parte. Marco pergunta qual seria o impacto real no custo do Brasil em relação a aluguéis, alimentos, imóveis, veículos, entre outros. Na verdade, assim, a ideia do Selic é tentar diminuir o impacto negativo da inflação em cima de todas as coisas que você falou. Então essa é mais ou menos a ideia. A Selic aumento, teoricamente, ele vai tentar diminuir a inflação, controlar a inflação. Isso, teoricamente, diminuir os custos em todas essas outras coisas. Essa é mais ou menos a ideia que a alta da Selic for feito para ser. Marcelo pergunta por que aumentou tanto. Aquilo que eu falei, simplesmente pelo... Esse é um problema mundial, gente. A inflação que disparou no Brasil, disparou no mundo todo. Isso acontece por questão da pandemia. Se vocês entendem que durante meses, no ano passado, fábricas, indústrias inteiras ficaram fechadas, quer dizer que paramos de produzir. E como nós estamos num mundo globalizado, quando todo o cadeia produtivo ela para no mundo todo, isso quer dizer que isso cria um impacto muito forte no mundo todo. Então tem falta de tudo, praticamente. Vocês veem que falta de carros, falta de qualquer coisa, de material de construção. Você leva meses para receber uma entrega de material de construção, tudo isso. Então o que acontece? Esse impacto, essa falta de material, falta de produtos, obviamente cria inflação. Tem mais dinheiro no mercado, fora da impressão absurda de dinheiro que fizeram nos Estados Unidos, mais de 10 trilhões de dólares que injetaram no mercado. Então, quer dizer que tem mais dinheiro no mercado, tem menos produtos, automaticamente os preços aumentam. Se os preços aumentam, tem que tentar controlar de uma forma. A maneira para controlar, Marcelo, aumentar a taxa Selic. Sim. Davi pergunta se também as taxas de operações de cartão de crédito e empréstimo, todos eles vão subir automaticamente. Taxa Selic sobe, ela puxa todas essas outras coisas. E para terminar, mais duas escreveu aqui, uma coisa concluindo praticamente, vai aumentar em 1,5% agora, vai aumentar mais 1% na taxa Selic, e quem realmente fez financiamento atrelados ao Selic, com mais TR e tudo isso, antigamente comprometeu 25% dos salários e agora vai comprometer muito mais. Então, muitas vezes, pessoas me perguntavam no passado, quando estava atrelado à poupança, estava atrelado ao financiamento com novas modalidades, como a Selic estava muito baixo, as pessoas ficavam, nossa, eu posso financiar com 4%, com 5% ao ano, nossa, que milagre. Infelizmente, agora com o aumento, essas pessoas vão pagar o preço e vão haver reajustes muito altos nas parcelas delas, ok? Então, esse é o impacto mais ou menos que a taxa Selic, o aumento da taxa Selic faz na nossa vida. Ela vai continuar esse ciclo de alta, pelo menos nos próximos 2-3 reuniões de cupom, ok? Um beijo no coração, espero que esse vídeo está ajudando você a esclarecer um pouquinho as dúvidas mais recentes nessa área.